vamos ao nosso tema de hoje. Continue seguindo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Depois eu vou ler também o capítulo 1 na segunda carta do apóstolo Pedro. A Bíblia ela não nos conta todos os passos de Pedro, depois das narrativas que nós temos em Atos dos Apóstolos. Mas ela deixa algumas pegadas, e seguindo essas pegadas e juntando com algumas tradições antigas da igreja, vai nos ajudar a imaginar um pouquinho desses últimos capítulos da vida daquele pescador que Jesus chamou lá na Galileia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, o texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Quero ler também agora na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Diz assim, Pedro, referindo-se à sua morte, ele vai falar assim: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ele está se referindo à sua morte. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Até aí. O que nós vemos em Atos dos Apóstolos, vocês que estavam aqui no domingo passado, Rui Luiz trouxe uma mensagem mostrando sobre a prisão de Pedro. E Pedro foi miraculosamente solto daquela prisão, e a história tem até um tom cômico num determinado momento daquela história. Porque a igreja se reuniu para orar por Pedro por algumas razões claras. Pedro era o líder principal na igreja, de maior destaque na igreja naquele tempo. Se você pegar qualquer lista dos apóstolos, Pedro é o primeiro a ser narrado. Tiago, um dos primeiros discípulos, assim, Pedro, Tiago e João eram os discípulos de maior destaque. Tiago havia sido morto há pouco tempo, e agora Pedro foi preso. A igreja se reuniu na casa da mãe de João Marcos, na casa de Maria, e começou a orar, pedindo por Pedro, talvez pedindo até a sua libertação. E Deus responde essa oração, libertando Pedro, assunto explicado pelo Rui Luiz aqui no domingo passado. O engraçado da história é que Pedro é liberto, vai até a casa onde tem uma reunião de oração, que estão orando para ele ser liberto. Ele bate lá na porta, a pessoa atende lá, porque eles estavam escondidos. Então abre lá a portinha, a moça que cuidava lá da casa, chamada Rode, ela vê que é Pedro, e deixa o Pedro lá fora e sai correndo para avisar. Falou, gente, o povo orando, gente, o Pedro está aí. O pessoal falou, você está louca, como o Pedro está aí? Você não viu? Não, eu vi, ele está lá. Falou, não, você viu alguém? Alguém falou, você viu o anjo dele, qualquer coisa. As pessoas podiam acreditar até que fosse um anjo que apareceu, mas não acreditavam em Pedro. Você percebeu como é que a gente é? Eles estão orando para Pedro ser liberto. Pedro é liberto, eles não acreditam. Bom, nada diferente da gente, né? Vamos ser sinceros. Isso me consola saber que aquela baita igreja pungente, forte, como era a igreja primitiva, cometia essas gafes igual a gente também comete de vez em quando, né? Que não acredita na resposta da oração que nós mesmos fizemos. Bom, abriram lá a porta e certamente, né, Pedro chega ali, o povo abraça, tudo mais. Pedro está ali com pressa, ele percebe que a situação é perigosa.
Ele pede ali para o pessoal dar um tempo de silêncio, narra a história, que para ele ainda era tudo muito confuso, porque ele estava dormindo, alguém o acorda, é um anjo, tira ele da cadeia, a porta se abre sozinha, é uma coisa estranha tudo aquilo para ele, e ele conta tudo isso para os irmãos, e ele dá o seguinte recado: diga isso para Tiago e para os irmãos, e depois ele sai e vai para outro lugar. Pedro precisava sair de cena. É interessante que ele fala, diga isso para Tiago. Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus. Este homem é quem assumiu agora o protagonismo na igreja em Jerusalém. Pedro já não é mais o protagonista principal. Ele tinha que sair de cena. É interessante porque a gente já começa a aprender aqui algumas coisas, que às vezes Deus trabalha na vida da gente, tirando a gente de cena também. Às vezes Deus tira um homem do centro de uma história visível para levá-lo a uma obediência mais silenciosa, mais discreta, mais madura. Pedro não precisava provar que ele era Pedro. Agora a sua vida ela entra num outro ritmo, menos palco, aparecendo menos, mais estrada. Por isso o tema, continue seguindo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Pedro agora já era um homem maduro, já não se importava mais em dar a primeira resposta, em estar na frente de tudo. Ele sabia que esse momento era o momento para ele se retirar e dar espaço para outros. O que a gente pode saber o que Pedro fez nesse tempo? Ele passou por Antioquia, nós sabemos isso através das cartas de Paulo. Lá em Antioquia, Pedro comete uma gafe e Paulo repreende publicamente. Pedro aceita essa repreensão, porque ele passa por Jerusalém numa reunião da liderança da igreja em Atos 15, e nesta reunião Pedro defende o ministério de Paulo, defende a ação de Paulo com relação aos gentios, e dali não se narra mais sobre Pedro no livro de Atos. O que nós sabemos, começamos a saber por esses pequenos indícios que vamos coletando. No texto que nós lemos, escrito muito tempo mais tarde, é o próprio Pedro quem escreve uma carta para igrejas por onde ele passou. Pedro já estava com um ministério itinerante, como vocês viram aqui alguns domingos atrás. Pedro já tinha ido para algumas cidades, Pedro passou em Jope, depois ele passa em Cesareia. Você vê que Pedro já estava com um ministério mais itinerante. Agora ele foi para mais longe. Para os lugares onde Pedro escreve, Ponto e Bitínia, lá junto do Mar Negro, lá em cima, a região norte da Turquia hoje. Você vê ele falando de Galácia e Capadócia, região central. Você vê ele falando da Ásia, Ásia ali é a Ásia Menor, é a região lateral, que dá ali com frente com as ilhas gregas, aqueles lugares ali. Em todos esses lugares, Pedro passou. As caminhadas naqueles lugares são impressionantes, porque não são caminhadas fáceis. Por exemplo, numa das caminhadas, não feita por Pedro, mas feita por Paulo, por exemplo, que a Bíblia narra exatamente de onde ele foi, de onde ele veio e para onde ele foi, são assim, 250 quilômetros a pé, passando por montanhas altíssimas, altíssimas. Estive lá recentemente, vi alguns dos lugares, eu falei, não consigo me imaginar subindo e atravessando esses lugares. Naquele tempo se faziam caminhadas que levavam, por exemplo, eles andavam em torno de 25 a 30 quilômetros por dia. Nessas montanhas, 6 a 7 quilômetros era o que eles conseguiam andar. Tão íngreme que eram os lugares. Mas Pedro atravessa tudo isso para chegar onde? Em vilarejos. Vilarejos que tinham o que eles chamam os dispersos, os forasteiros. Quem eram essas pessoas para quem Pedro escreve essa carta? Nós temos que voltar na história. Lá em Atos capítulo 2, conta a história que na festa de Pentecostes, povos de várias nações do mundo estavam presentes em Jerusalém para aquela festa, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, e o povo ali começou a falar em línguas e a profetizar, e tinha gente de todos esses lugares. Essas pessoas ficaram em Jerusalém por um bom tempo, convivendo com a igreja ali. Mas a igreja de Jerusalém foi perseguida. Atos capítulo 8 mostra que as pessoas foram dispersas, mataram Estevão.
estavam arrastando homens e mulheres às prisões. Quem fazia isso era o Saulo de Tarso, antes de se converter. E então, as pessoas com medo fugiam, ou iam para outros lugares, ou voltavam para suas terras, de onde vieram. Lá no texto diz que tinham pessoas lá da Capadócia, da Galácia, daquela região. Pedro agora vai visitá-los, para saber como eles estão. Quando Pedro chega nesses lugares, pequenos vilarejos, sinagogas pequenas, onde a maioria ali agora eram cristãos, pessoas que sabiam pouco sobre Jesus, porque simplesmente conviveram alguns momentos ali com os discípulos em Jerusalém, daqui a pouco eles recebem Pedro. Pedro era o mais importante ali dos discípulos, narrado em primeiro lugar em todas as listas dos discípulos que você conhece. Eles sabiam de todas as histórias de Pedro. Então, reuniam com Pedro e certamente perguntavam: Pedro, e aí, nos conte, como era Jesus? O que ele ensinava? E Pedro certamente trazia ali as suas memórias, começando lá da praia, ou quem sabe lá daquela vez quando o irmão dele, o André, o apresenta para Jesus. Começam as suas memórias sendo trazidas, começa a narrar. Ele falou: puxa, um dia eu ouvi pregar numa sinagoga e no meio da sinagoga um homem grita com uma voz diferente, estava possesso por demônio de Jesus, com uma palavra manda aqueles demônios embora. Ficamos todos admirados: quem é esse cuja palavra até os demônios tremem? Na saída todo mundo cercou e falavam ali com Jesus, e eu meio sem jeito fui falar com ele. Ele me reconhece, eu o convido assim, por educação: vamos comer na minha casa. Ele aceita, ele vai comer na minha casa. E eu chegando na minha casa, minha esposa estava desesperada, porque quem poderia ajudá-la com o almoço estava doente, que era minha sogra. Jesus ainda cura minha sogra. E daqui a pouco acabamos o almoço, começou a juntar um monte de gente na porta de casa, e as pessoas eram curadas ali por ele. E ele, enquanto não orou pela última pessoa, ele não parou. Estávamos todos exaustos, fomos dormir à noite. E quando estava todo mundo dormindo, daqui a pouco eu acordo, já cedinho, a cama dele está vazia. Onde é que ele está? Fui atrás dele, estava orando, estava buscando a Deus. E ainda ele me fala que tinha que ir para outros lugares para pregar. E ele começa a falar desse Jesus com uma paixão, que as pessoas começam a aprender mais sobre essa vida de Jesus. É importante nós sabermos, irmãos, que o povo daquela época era um povo auditivo, diferente de nós que estamos acostumados com livro e leitura. As pessoas não tinham livros como nós temos, a imprensa foi criada muito tempo depois disso. As pessoas, muitos não liam, não sabiam ler e escrever. As pessoas aprendiam pelo que ouviam e decoravam muito aquilo que ouviam. Eu uma vez estive numa região bem no profundo da África, no caso da região de Moçambique. Não é nas cidades grandes, estava bem assim, como se fosse aqui no nosso sertão, né? Só que de lá, lugar bem tribal, ao ponto de que mesmo a língua portuguesa sendo a língua oficial deles, eles não falavam, só falavam a língua tribal. E eu falei com o intérprete ali com eles. Preguei ali para eles, reuni com aquela igreja, coisa deliciosa, reunindo, enquanto muita gente hoje fica preocupado com cor de parede, de igreja, tudo mais, aquela coisa toda. Lá não tinha parede, não tinha nada, não é? Era só uma tenda que tinha assim por cima, e aquele lugar, e o povo ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Eu preguei 1 hora e eu achei que foi muito, e eles acharam que aquilo foi pouco. Passou o tempo, 1 ano depois eu retorno naquele lugar. Antes de começar a pregar, um irmão lá, que é o pastor, introduz. Vamos ouvir o irmão Anésio, que esteve aqui no ano passado conosco. Mas antes dele pregar, eu gostaria que os irmãos revisitassem a palavra que ele ensinou. Vamos relembrar? Eu fiquei olhando assim. Aí um irmão começa: olha, ele começou falando sobre isso, eu não lembrava do que eu tinha ensinado. E aí eu ouvi, eu falei: é verdade, eu falei isso. E aí o outro falou: sim, e ele falou 3 coisas, e a primeira foi, o outro falou: eu quero falar a segunda, e falou assim. Eles lembraram a mensagem inteira, 1 ano depois. Isso é que eu chamo do povo auditivo. Eles têm essa capacidade, foram treinados à memorização dessa maneira. Pedro contava as histórias, e essas histórias ficavam no imaginário e na mente do povo.
Os contos de Pedro eram a palavra de Deus que eles tinham naquele tempo. Pedro, quando viajou junto com João Marcos. Quem fala isso é um dos pais da igreja. Quando eu falo pais da igreja, são aqueles que substituíram os apóstolos na liderança da igreja. Um deles narra que João Marcos se tornou o tradutor e intérprete de Pedro nesses lugares. Até porque João Marcos, sendo inclusive de uma família rica e tendo 2 nomes, um nome judeu e um nome greco-romano, ele sabia falar certamente não só o aramaico, mas também o grego e possivelmente também o latim. Então, João Marcos, viajando juntamente com Pedro, vai acompanhando cada uma dessas histórias, o dinamismo que Pedro ia falando, memorizando cada uma daquelas coisas. Eles passam por regiões onde muitos cristãos tiveram que, anos depois, se esconder em cavernas. Eu tive o privilégio recentemente de passar nesses lugares e vi assim, eu falei, gente, como é que se vive num lugar desse? Casas no meio da pedra, casas debaixo da terra. Eu entrei numa construção, por exemplo, que ela é feita debaixo da terra, eu entrei até o 3º andar daquele lugar, que deveria ter uns 10 andares mais ou menos. Dali em diante não se poderia ir mais. Mas as pessoas faziam isso para poder sobreviver. Era para esse povo que Pedro pregava. E o interessante é a carta de Pedro. Ele fala aos eleitos de Deus. Depois ele usa o termo aos escolhidos do Senhor. Depois ele fala assim, vocês são nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Só que antes ele fala que eles são forasteiros. Eram pessoas que estavam morando num lugar que não era o lugar deles. Morando num lugar onde não aceitava a sua fé. Onde tinham que muitas vezes se esconder. Lugares onde não poderiam participar das decisões comunitárias, porque eles não eram de lá. Lugares em que eles talvez tinham até dificuldade de compra e venda, por não ser dali. Ou seja, pessoas que, fugindo para não morrer em Jerusalém, foram para esses lugares para serem povo de 2ª categoria. E Pedro está dizendo, não, vocês são o povo escolhido de Deus. Fortalecia aquelas pessoas com uma nova visão de vida. As pessoas sendo fortalecidas com a mensagem de Pedro, e Pedro prossegue. Ele passa por aquela região, passa pela região central, passa pela Ásia, sobe, vai até Roma. São os historiadores que nos colocam, não somente historiadores que colocam Pedro em Roma, mas na sua própria carta. Se nós dermos uma olhada em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 13, ele usa a seguinte expressão. Ele está escrevendo ali para os irmãos e está dizendo assim, aquela que está em Babilônia, o que é isso? Não é Babilônia como nós conhecemos da Bíblia ou dos tempos antigos, porque essa cidade não existia mais como Babilônia. Babilônia são ruínas que hoje existem ali no Iraque, como já naquele tempo já não era mais uma cidade notória. Pedro não está na cidade de Babilônia, mas esse é o apelido dado para Roma. Porque para eles Roma era isso, confusão. Roma era isso, inimigo. Roma era isso, força e poder que lutava contra as coisas do Senhor. Pedro então está dizendo, aquela que está em Babilônia, quem? A igreja. A igreja aqui de Roma, também eleita, envia saudações. E também Marcos, meu filho. Ele trata Marcos agora, não como um discípulo somente, mas tão próximo que era, que ele fala, ele é como um filho aqui para mim. É Jerônimo, um dos pais da igreja, que afirma que Marcos era discípulo e intérprete de Pedro, e diz algo mais, que foi Marcos quem escreveu no seu evangelho, o evangelho de Marcos, as memórias de Pedro. Pedro agora está velho, está lá em Roma, e eu fico imaginando as reuniões da igreja à noite, numa casa simples, porque a igreja primeiro atingiu os pobres, então aquelas pessoas, um pouca luz, mesa, alguns irmãos reunidos, Marcos ali ao lado dele,
E talvez alguém peça assim: Pedro, conta de novo as histórias. É aí que Pedro começa a narrar cada detalhe. Ele começa desde o seu chamado, desde aquela pescaria, aonde, depois de ver aqueles peixes todos, Jesus fala para ele: você vai ser um pescador de homens, segue-me. Ele diz: eu larguei tudo para segui-lo. Talvez Pedro comece a se contar e revisitar em sua memória cada uma daquelas imagens, dizendo assim: eu me lembro uma vez, nós estávamos andando na rua e veio um leproso, e quando vem um leproso, todo mundo vai se afastando, porque ele vem gritando: leproso, leproso, ninguém pode encostar nele. Se encosta, é contaminado. Se encosta também, moralmente, no caso da religião, está excluído da sociedade, você tem que ficar um tempo fora. Ninguém queria ser tocado por um leproso, porque tocar em leproso contaminava você. Jesus se aproxima dele e toca nele. E ao invés da lepra pegar em Jesus, é a cura e a saúde de Jesus que passa para o leproso. E ele fala: eu vi na minha frente aquele homem sendo restaurado em sua pele. Eu vi na minha frente partes do corpo sendo criadas ali novamente. Eu vi na minha frente tudo isso acontecer. Ele vai contando de milagres. Talvez deve ter contado do cego lá de Jericó, de outros cegos que já também foram curados por ele. Deve ter contado que uma vez estava orando com Jesus numa montanha e tem uma visão e aparece Moisés e Elias e eles ficam perdidos no meio de tudo aquilo. Daqui a pouco tudo se desaparece, fica só Jesus com uma voz bem clara vinda do céu dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, não é Moisés a lei, não é Elias os profetas, é Jesus que é para vocês ouvirem. Descemos de lá. Quando chegamos lá embaixo, tinha um homem com um filho endemoniado. E os discípulos que ficaram lá embaixo, que quem subiu com Jesus foi Pedro, Tiago e João, ele fala assim: os discípulos lá embaixo não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus simplesmente chega e expulsa o demônio daquele menino. O menino fica bom, entrega para o pai chora. E Pedro vai contando ali suas histórias. Ele falou: mas teve uma vez em que nós tivemos uma ceia. E naquela ceia, Jesus falava umas coisas que para a gente era estranho. Ele falava que ia morrer, falava que ia ressuscitar, a gente não entendia isso. Ele chamou a gente para orar, nós saímos para orar com ele lá no Monte das Oliveiras. A gente estava orando. E aí ele falou: vamos comigo mais ali que eu quero orar mais em particular. E ele falou: e eu, Tiago e João fomos com Jesus. Mas daí ele falou: fiquem vocês aqui orando que eu vou me afastar um pouco mais. E a gente dormiu. E Jesus volta e a gente percebeu que ele estava angustiado. Até que tem um momento em que ele falou: chegou a minha hora. Ninguém entendeu nada. Daqui a pouco a gente vê luzes, pessoas chegando com tochas, com espadas e tudo mais. Vieram prender Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi sacar minha espada e cortei a orelha de um. Jesus me deu uma bronca naquilo, falou que ele não precisava de defesa. Que não é assim que o cristão deveria agir no caso, um discípulo deveria agir. Ele mesmo curou a orelha do homem que eu cortei. Acho que Pedro devia ter falado: eu queria cortar o pescoço, mas o homem baixou e era orelhudo, foi a orelha. Levaram Jesus. Eu não conseguia acreditar nisso. Consegui penetrar no pátio do templo. Fiquei ali enquanto Jesus estava lá na casa de Caifás, sendo julgado. E eu não conseguia ficar mais do lado dele, não conseguia protegê-lo. Estava frio. Eu estava me esquentando quando alguém chegou para mim e falou: você não é discípulo dele? Eu acho que Pedro, nessa hora, narrando isso, deve ter embargado a voz. E ele falou: gente, eu disse não. Eu neguei ele. Ele tinha me alertado, ele falou: você vai me negar 3 vezes. Eu não acreditei. Segunda vez foi uma mulher, eu neguei. Terceira vez, mandei o indivíduo para aquele lugar. A hora que eu fiz isso, o galo cantou. E bem na hora, Jesus estava sendo transportado da casa de Caifás para a casa de Anás, passou ali no pátio, trocou um olhar comigo. O meu olhar era de arrependimento.
O meu olhar era de vergonha. O olhar de Jesus era de perdão e de aceitação. Talvez ele contou, ele falou, eu fui o homem que acreditei que podia andar sobre as águas com Jesus, mas duvidei e afundei. E um homem sobre as águas, me levantando, que estava mergulhado no meio da água. Voltamos depois para o barco, andando sobre as águas. Mas talvez Pedro falasse, isso representa a minha vida sempre. Um homem que afunda, mas que Jesus levanta. Um parêntese aqui. Isso sou eu e você, meu irmão. A gente falha na nossa fé, mas o nosso mestre nunca deixa de estender a mão para a gente. E Pedro talvez estivesse falando isso para eles, quando eu afundei, ele me levantou. Eu neguei, ele me perdoou. 3 vezes eu neguei 3 vezes, disse que não conhecia. 3 vezes depois ele se encontra comigo diante de um braseiro para me trazer a mesma memória, perto de uma pesca maravilhosa, igual quando ele me chamou, tudo repondo imagens para curar estas coisas que estavam na minha mente. E essas 3 vezes ele me dá a chance de reafirmar o meu amor por ele. E mesmo eu falando para ele que eu tinha um amor mais fraco do que o que ele tinha por mim, ele ainda assim me chamou para pastorear a sua igreja. Portanto, talvez Pedro ensinasse, não é na nossa força que a gente faz, ou que a gente existe, ou que a gente é, mas é nessa força do Senhor e desse amor de Deus. Pedro está contando tudo isso. Ele falou, mas quando ele foi para a cruz, eu nem fui lá. Eu me escondi, eu fugi. Só quem teve coragem de ficar lá foram as mulheres, e João, foram os únicos que ficaram. Eu fui covarde. Estava reunido com os discípulos, com medo, porque se matar o mestre, o próximo somos nós. Aí chega uma mulher desesperada, Maria Madalena, contando, eu fui lá no jardim onde ele foi enterrado e não está lá. Ele falou, eu saí correndo, eu e o João. O João chegou primeiro do que eu, porque é mais novo. Eu já fui entrando, o João parou na porta, eu já entrei de vez. Eu chequei, estava tudo, ele não estava lá. Inclusive um lenço que cobria, que era de tecido caro, que cobria ali o seu rosto, estava dobradinho. O que era aquilo? Alguém roubou? O que foi? Confuso. Reunimos com os discípulos de novo e confusos como estávamos. Alguém contou o seguinte, olha, acabaram de contar para a gente, que tinha um casal indo para sua casa, e Jesus foi no meio do caminho com eles, entrou na casa deles, partiu o pão, aí que eles viram que era Jesus, e ele desaparece. As mulheres estão dizendo que ele ressuscitou, Maria Madalena disse que viu ele, as outras também viram, e eles estão ali confusos e com medo, quando daqui a pouco eles escutam uma voz dizendo, paz seja convosco. Era Jesus. Ele fala, não venha me dizer que ele não ressuscitou, eu toquei nele, eu andei, eu comi com ele. E não foi uma vez, ele apareceu 40 dias para a gente. Nesses 40 dias nos ensinou muita coisa, ele vai narrando tudo sobre a vida de Jesus. Pedro já estava velho. Os apóstolos já estavam morrendo. Na verdade, eles estavam indo para dispersos em muitos lugares. As histórias que nos contam de gente que foi para as regiões de Índia, China, outros para o Egito. Tive o privilégio de passar em Hierápolis e ver o túmulo de Filipe, onde ele foi martirizado e enterrado ali. Todos eles morreram por causa da fé. E Pedro já estava velho. Marcos estava com ele. Marcos viu muita coisa. Marcos estava, talvez foi na casa dele que teve aquela ceia. Foi na casa dele que teve o Pentecostes. Foi na casa dele que era a reunião de oração para onde Pedro correu. Ele era sobrinho do Barnabé, tinha viajado com Paulo e Barnabé. Marcos era uma pessoa experiente. Mas agora ele estava grudado em Pedro e sendo como um filho para Pedro.
Marcos começa a registrar tudo. Quando você ler o Evangelho de Marcos de novo, saiba que foi lá de Roma, ouvindo Pedro ensinar nessas casas, que Marcos fez as suas anotações e foi mostrando. Ao você ler o Evangelho de Marcos, você está lendo uma pregação de Pedro, de como Pedro contava as histórias acerca de Jesus. Mas os tempos não eram bons. A perseguição tinha apertado muito sobre os cristãos. O Império Romano estava pressionando os cristãos porque algo tinha acontecido em Roma. Lá em Roma, imperador chamado Nero, boa parte dos historiadores, apenas 10% dos historiadores discordam disso, 90% concordam que Nero mandou botar fogo em Roma. Nero queria construir um grande jardim num determinado lugar e o Senado não entrou em acordo com ele, portanto ele não pôde fazer aquilo. Ali começou o incêndio. Nero não estava na cidade, certamente não foi ele que foi lá colocar o fogo, mandou alguém. Quando Nero volta para a cidade está em chamas. De 14 bairros que havia na cidade, apenas 4 ficaram intactos. 7 foram completamente destruídos. Esses 4 que ficaram intactos eram os bairros onde moravam cristãos e judeus. Nero, então, quando começou a ser acusado de que ele teria colocado fogo em Roma, ele acusa os cristãos. Ele diz que foram os cristãos que colocaram fogo lá. Começa então uma grande perseguição sobre os cristãos, não só em Roma, mas em todo o império. Mandam prender os cristãos em todos os lugares, mandam matar os cristãos, e assim foi com todos. Paulo, por exemplo, estava em viagem missionária, ele estava lá na região de Mileto, ele estava, e lá na região de Mileto, na cidade de Mileto, eu estou falando isso porque eu passei em Mileto, gente, imagina como que fica isso aqui, eu sei o lugar. Lá na região de Mileto foi onde Paulo foi preso e levado para Roma. Como vocês sabem, Paulo foi julgado, foi condenado. A segunda carta de Timóteo são os últimos escritos dele. E Paulo é decapitado, porque um romano não poderia ter uma morte sofrida, teria que ser uma morte imediata. Portanto, Paulo, sendo cidadão romano, foi decapitado. Pedro estava por lá. Quem conta isso são os historiadores da igreja. Eusébio de Cesareia, por exemplo, conta, narrando Irineu de Lyon, e Irineu conta que Pedro e Paulo chegaram a pregar juntos lá em Roma. Agora sobrou só Pedro. E Pedro, depois, quando começa essa perseguição, Pedro pensa em partir de lá. Antes de eu continuar esse ponto, deixe-me falar algo. As coisas que eu estou narrando daqui em diante não estão na Bíblia Sagrada. Por um motivo, não interessava ali na igreja. Na verdade, quando foi escrito os textos, essas coisas ainda não haviam acontecido. Então, quem narra esses textos são irmãos que viveram depois disto. Por exemplo, eu tenho aqui uma lista de irmãos que eu queria que vocês vissem. Clemente de Roma, por exemplo, escreve uma carta aos Coríntios, no ano 95. Para você ter uma ideia, 95, João ainda estava vivo, escrevendo ou já tinha escrito o livro do Apocalipse. Inácio de Antioquia, em 98, escreve também sobre isso. E aqui são os outros que eu pesquisei. Papias, que é citado por Eusébio de Cesareia, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Jerônimo, e um livro chamado Os Atos de Pedro, que narra algumas coisas lendárias sobre Pedro, mas nos dá também uma ideia do que se falava de Pedro naquele tempo. Num desses livros, narra-se o seguinte, que Pedro então iria fugir de Roma. E quando ele estava fugindo de Roma, ele tem uma visão de Jesus.
indo para Roma. E ele encontra com Jesus no caminho. E tem aquela frase célebre que virou até nome de filme, né? Domini, quo vadis? Senhor, para onde vais? E Jesus diz assim para ele: eu estou indo para Roma, para ser crucificado novamente. Pedro entende que ele não deveria fugir, mas que quem deveria se entregar seria ele. Ele então volta para Roma. Ele é preso. Agora, uma das coisas que nós sabemos sobre Pedro, na carta de Paulo aos Coríntios diz que Pedro viajava junto com a sua esposa. Pedro e a sua esposa, da qual nós não sabemos o nome, estavam juntos o tempo todo. Ela participava de toda a vida de Pedro. E Pedro, por todas as regiões que passou, foi junto com a sua esposa. São vários relatos que temos mostrando Pedro com sua esposa. Pedro, então, em Roma, juntamente com a sua esposa, presos agora, foram condenados à morte. E um dos escritores, chamado Clemente, de Alexandria, no caso, este narra o seguinte, que Pedro já estava preso, sua esposa também, e ele avista o momento em que a sua esposa iria ser levada para o martírio. Naquele momento, eu queria que você que é casado vai me entender isso. Estava passando ali diante dele, ele preso, sem poder fazer nada, sem poder impedir aquilo. Estava passando aquela que esteve fiel ao lado dele o tempo todo. Uma mulher que não tem o seu nome na história, mas que esteve o tempo todo de um dos homens mais citados na história. A mulher que aguentou Pedro com seus altos e baixos. A mulher que talvez foi quem o acolheu e o suportou e o sustentou, quando ele deve ter chegado em casa chorando, dizendo: eu neguei o Senhor, eu sou um crápula, eu errei. E talvez foi ela quem o sustentou e o fortaleceu ali. Essa mulher que nunca o abandonou, que aguentou viagens pesadas, viagens longas, que passaram por frio, por calor, por montanhas e tudo mais, só para pregar o Evangelho. Uma mulher que, veja bem, não era ela a chamada foi ele. Ela, por amor ao Senhor, deu apoio ao chamado de Deus para a vida do seu marido. Uma mulher anônima, mas que fez história. A mulher que conviveu com ele, que o fortaleceu. A mulher que o conhecia como Simão. A mulher que conhecia aquele homem até mesmo antes do chamado. Vê ela passando. Ela vai ser morta. E o texto nos diz que Pedro grita para ela, a chama por nome, mas não registraram esse nome, nós não sabemos. A chama pelo nome e diz assim para ela, última frase dele para ela: lembre-se do Senhor. Ele não falou: olha, lembra da gente, lembra lá da nossa casa, lembra lá do nosso templo da Galileia. Não, lembre-se do Senhor. Pedro era homem maduro agora, ele sabia que o amor humano não era suficiente para sustentar uma pessoa numa hora como essa. Naquele momento estaria se desfazendo todo aquele momento de amores que eles tiveram aqui, porque agora ela iria partir para a vida eterna, e quem iria sustentá-la agora era o Senhor e não ele. Em outras palavras, lembre-se do Senhor. É Ele que vai estar com você até os últimos momentos da sua vida, é Ele que vai te sustentar, e é Ele quem te deu vida eterna. É a Ele que você vai ver, assim que seus olhos fecharem aqui na terra, vai ser o primeiro olhar que você vai ver de novo, vai ser o do nosso Senhor. Era isso que Pedro estava falando para ela. Pouco depois, deixa eu dizer algo antes aqui. A maior prova do amor que a gente pode dar para alguém, nem sempre é impedir a dor, porque a gente às vezes não consegue. Às vezes as pessoas que nós amamos estão sofrendo e nós não podemos tirar a dor. Nós vamos ver amados nossos morrendo e não temos como tirar a morte. Mas podemos lembrar daqueles aquele a quem vai dar vida eterna.
salvá-los para sempre, apontar para Jesus no meio da dor. Pedro não poderia salvá-la, mas fez questão de lembrá-la daquele a quem a salvaria para sempre. Lembre-se do Senhor. Meu irmão, quando não conseguir explicar a dor, fala isso, lembre-se do Senhor. Agora era a vez de Pedro partir. Primeiro Pedro aprende que não consegue salvar quem ama, só podia apontar para o Senhor, mas agora era o momento dele ser carregado para o lugar que ele não queria ir, atado. E aquela graça que Pedro pregou para os outros, precisava agora sustentá-lo nesse momento. No texto de João, capítulo 21, versículo 18 e 19, conta numa das últimas conversas que Jesus teve com Pedro, em que Jesus diz para Pedro o tipo de morte que ele iria morrer. João 21, versículo 18 e 19, diz assim: digo a verdade, quando você, Pedro, era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: segue-me. Na tradição, conta que quando Pedro foi para ser crucificado, porque ele não era romano, então seria uma morte sofrida. Quando ele foi levado para ser crucificado, ele fez um pedido. E o pedido era que eu não mereço ser crucificado como meu Senhor foi. Então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não porque ele negasse a cruz, é porque ele dizia que ele não era digno. Não porque ele negasse, mas porque ele estava valorizando a obra que Jesus fez na cruz. Ele sabia que ele não era um Jesus. Ele sabia. Esse homem que um dia negou a Jesus com medo de morrer, agora decide morrer por fidelidade a Jesus. Essa é a vida de Pedro. Essa é a história desse homem. E uma de suas últimas palavras para a igreja, palavra de fortalecimento e consolo, se encontra lá em 1 Pedro capítulo 5, que eu vou pedir para o irmão ficar em pé juntamente comigo, para nós lermos juntos esse texto, por favor. 1 Pedro capítulo 5, eu vou ler do versículo 6 em diante. Antes de ler, deixe-me falar algo aqui com os irmãos. Irmãos, nós não sabemos o que é perseguição. Nós não sabemos também o que é nega Jesus ou morre. Nenhum de nós ouviu isso. Muitos de nós nem se esforça para se manter na fé. É gostoso, é fácil. A gente ouve palavra a semana inteira, vem para os cultos com toda liberdade. Olha a liberdade que nós temos aqui. Toda essa liberdade que nós temos aqui, foram esses irmãos que pagaram um alto preço para isso acontecer. O evangelho começou lá no fundão da Galileia, na periferia da periferia da periferia do império. Se espalhou através de pescadores, mas se espalhou. Depois atinge outras regiões também pequenas, na sua maioria no meio dos pobres. Chegou até a capital do império. Lá eles recebem uma carta, que é a carta de João, a carta do Apocalipse. Que saiba você, Apocalipse não está falando do fim do mundo, Apocalipse está ensinando a igreja como resistir a Roma, mostrando que a Roma vai cair, que aquelas bestas, que é Nero e todos os outros, tudo isso vai perder espaço, mas que o reino de Deus vai triunfar. E os irmãos fiéis ao Senhor continuaram. Uma
Mal sabiam eles que um dia o próprio imperador se converte. A coisa muda. Lugares que foram lugares onde eles foram martirizados. Eu passei num deles em Hierápolis, onde Filipe foi morto. Naquele lugar foi construída uma basílica no lugar. Agora a igreja estava se expandindo pelo mundo inteiro. E chegou até nós. E chegou com essa liberdade que a gente tem hoje. Os textos que esses irmãos escreveram chegaram até nós através da Bíblia Sagrada. Ao longo dos anos, como a gente ouve falar, por exemplo, de Jerônimo Savonarola, que traduzindo a Bíblia foi proibido e ele, preso, usava do seu sangue como tinta para traduzir alguns textos para que a Bíblia chegasse na mão do povo. Nós não sabemos o que é isso. Hoje, porque você pediu um carro novo e Deus não te deu, eu estou chateado com Deus. Meu irmão, vai. Tomar banho no tanque de Betesda. Que coisa. Que coisa. Meu irmão, o Evangelho não tem a ver com carro novo, com emprego novo, com dinheiro no banco. O Evangelho tem a ver com viver e morrer por aquele que viveu, morreu, mas a morte não pôde detê-lo, então ele ressuscitou, venceu a morte e nos deu a vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho. Vamos permanecer firmes nesse Evangelho do nosso Senhor. Texto de 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 ao 11 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Imagina a ansiedade desse povo vivendo debaixo de perseguição. Porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, ou seja, os fundamentará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Versículo 11, leia junto comigo. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. 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 Meu irmão, olha a transformação que aconteceu em Pedro, a transformação que pode acontecer comigo e com você. Pedro aí nessa história sou eu e você. O homem que negou diante de uma fogueira, agora estava confessando Jesus diante da capital do império. Mudou. É isso. Esse Deus ainda vai nos levantar todas as vezes que a gente se afundar, quando estiver tentando andar sobre as águas. Esse Deus vai olhar para a gente com um olhar de misericórdia, mesmo quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente se afasta. Ele nunca vai nos abandonar. Essa é a mensagem do amor de Deus pregada por esse nosso querido irmão Pedro. Vamos orar nesse momento? Eu quero orar por você e por mim. Oremos. Querido Senhor, que nós possamos viver a nossa vida pelo Senhor e para o Senhor. Que o Senhor coloque em nós esse desejo de viver toda a nossa história, a nossa vida para o louvor da Tua glória. Vamos andar com o Senhor e honrar aquele preço alto que nossos irmãos pagaram no passado para que o Evangelho chegasse até nós. É pelo Senhor que nós queremos dedicar, e para o Senhor que nós queremos dedicar toda a nossa vida. Eu oro que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos, até o último dia, quando fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos na glória do Senhor. Seja assim, ó Pai. Fortaleça meus irmãos e irmãs,
Aqueles que sofrem nesse tempo, que saibam que no mundo terão aflições, mas tenham bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Que aqueles que sofrem, sofrem por pouco tempo, porque há toda uma história ainda para o Senhor escrever através da nossa vida. Põe tua mão sobre o teu povo e os abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Louvores ao nosso Deus pela sua palavra. Mais uma vez, vale a pena viver e morrer em fé naquele que por nós viveu, morreu, ressuscitou e hoje reina sobre tudo e que vai voltar para nos buscar. É o nosso Senhor. Vale a pena. Continue com essa fé. Continue com a sua fé. Esse é o Evangelho, e é no Evangelho que vamos ser firmados. Permita-me orar, abençoando vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo, boa semana, Deus te abençoe. E eu vou pedir que você abençoe seu irmão e sua irmã que estão aí próximos de você também. Que Deus abençoe, dê para vocês uma semana maravilhosa. Graça, paz, bênção na sua vida. Você que nos acompanhou pela internet também, Deus te abençoe. Graça, paz, bênção na tua casa. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Até domingo que vem.